Shalom, shalom, irmãos, louvado e agradecido seja o nome do Eterno, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esta semana eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem que está no livro de Gênesis, uma passagem conhecida que vai falar sobre a Arca de Noé. Mas por que essa passagem? Como eu ainda estou aqui em Salvador, essa noite, na verdade, nessa madrugada, quando eu fui orar, e apresentar algumas coisas, diante do Eterno. E o Altíssimo trouxe ao meu espírito esta passagem, falando sobre Noé, sobre a arca. E no versículo, no livro de Gênesis, no capítulo 7, no versículo 1 está escrito: Disse o Altíssimo a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, está escrito: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E o que me levou a meditar eu creio que o Altíssimo trouxe essa passagem da Arca de Noé, justamente, amados, porque as pessoas hoje, elas não têm dado, sabe, a atenção, de fato, à vinda de Yeshua. Não tem se preocupado com a vinda de Yeshua. E aqui, no livro de Mateus, no capítulo 24, vai falar justamente sobre a vinda do Filho do Homem, sobre a vinda de Yeshua. E ele diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nós não sabemos o dia que Yeshua vai vir. Nós precisamos sim estar preparados, estarmos crendo que de fato ele virá e de fato ele vai vir. Mas que não sejamos pegos de surpresa, como ele desperta aqui. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Nós não podemos ficar desapercebidos quanto à vinda do Filho de Yeshua. E na minha oração, o que eu apresentava ao Eterno é como as pessoas que estão à nossa volta e nós procuramos viver a palavra. Eu entendo que nós somos cartas, Está escrito que nós somos cartas para as outras pessoas, através da nossa vida, através daquilo que nós testemunhamos, da forma como nós vivemos, remete a Yeshua. O próprio apóstolo Paulo, ele está escrito: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo, ele não está sendo arrogante, não está sendo soberbo, não está sendo prepotente. Mas eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, se vocês não estão conseguindo ver a Cristo, se vocês não estão conseguindo ver a Yeshua, vejam na minha vida. Vejam o que ele fez na minha vida. Veja a transformação que ele fez na minha vida. É isso que eu entendo dessa passagem. A minha oração foi justamente essa: Pai, porque as pessoas não são impactadas, pelo testemunho de vida que nós temos. Eu sei que quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, e nós precisamos fazer a nossa parte. Mas as pessoas estão verdadeiramente desapercebidas. Elas não estão preocupadas, não estão pensando na volta de Yeshua. E assim como foi no tempo de Noé, assim como foi no
no dilúvio, assim também será a vinda do Filho do Homem. E nós precisamos estar apercebidos, precisamos entender que Yeshua virá. Muitos ainda não creem. Que a nossa fé permaneça, porque os dias são maus e muitos têm desistido. E que a mensagem, né, que verdadeiramente nós venhamos ter a comunhão com Yeshua, porque é na comunhão com o Espírito Santo, é na comunhão com Yeshua que nós já chegamos ao Pai, que nós temos comunhão com o Pai, que nós passamos a confiar no Pai. Então, a nossa confiança precisa verdadeiramente estar em Yeshua, aguardando a vinda dele. Que nós estejamos desapercebidos, como muitos no tempo de Noé estavam. Amém? Que o Altíssimo permaneça nos abençoando. Shalom, shalom. E até a próxima semana que vem, se ele assim nos permitir.